Neste vídeo, vamos ver como foram as questões de biologia da prova da FUVEST no ano de 1987. Para esta edição, tivemos um gabarito oficial disponibilizado, uma prova de 96 questões, da questão 49 até a 60 eram as questões de biologia. Aqui está o caderno das questões, como sempre, uma prova de primeira fase de conhecimentos gerais. Aqui começam as questões de biologia, começando pela 49. Um indivíduo heterozigoto para dois pares de genes, gene A e gene B, repara que cada um deles tem dois alelos, né? O gene A tem azão e azinho, a gente assume que azão é o dominante, né? E o azinho, o A minúsculo, é o recessivo. E o gene B, Bzão e Bzinho, enfim, localizados em dois pares diferentes de cromossomos. Então esses pares de genes estão, cada um deles, em um cromossomo diferente. Vamos dizer cromossomo 1 e cromossomo 2. Só para dizer que eles não estão em cromossomos homólogos, ok? Então, esse indivíduo formará que tipos de gametas em que proporções? A gente já viu uma questão muito parecida com essa, numa prova anterior. A proporção vai ser, ele vai formar os gametas azão-bezão, azinho-bezão, azão-bezinho, azinho-bezinho, nas proporções 1 quarto, 1 quarto, 1 quarto, 1 quarto, que é o mesmo que dizer 25%. Quem está acompanhando a série deve lembrar desse slide aqui que eu fiz para um vídeo anterior, que era o mesmo assunto, né? Era a mesma dinâmica. Os dois genes, né, em cromossomos diferentes, em pares de cromossomos diferentes, formando aqui aqueles gametas que a gente viu lá, azão-bezão, azão-bezinho, azinho-bezão, azinho-bezinho, e nas proporções 1 quarto, né, que é 25%, como estava lá na alternativa E. E se eu não me engano, naquela questão anterior que a gente viu numa prova anterior, eles tinham colocado a proporção 1 para 1 para 1 para 1. Eu até discuti lá no vídeo, né, que ok, 1 quarto, 1 quarto, 1 quarto, 1 quarto, a gente poderia interpretar isso aqui como sendo de 1 para 1, né? Mas enfim, aqui eles colocaram de uma maneira um pouco mais sofisticada, 25% de chance de cada um desses gametas surgirem a partir desse indivíduo heterozigoto para esses dois genes, em cromossomos diferentes, com segregação independente. 50. Minhoca, camarão e peixe possuem em comum. A minhoca é um anelídeo, o camarão é um artrópode, crustáceo, né? O peixe é um cordado, um vertebrado. Bom, então o que eles possuem em comum? Notocorda na fase embrionária? Apenas o cordado vai ter notocorda, né? Que é o peixe. Sistema nervoso na posição ventral? Nem todos eles vão ter isso. O peixe, por exemplo, que é um cordado, vai ter o sistema nervoso na posição dorsal. Um exemplo, né? Sistema circulatório fechado. O camarão não vai ter sistema circulatório fechado, só a minhoca e o peixe. Respiração através de brânquias. Só peixe e camarão, né? Agora, sistema digestivo completo, ok, todos eles têm sistema digestivo completo, então a letra E seria a correta. As questões dessa prova, pelo que eu olhei, elas estão bem objetivas, bem pouco desafiadoras, então eu vou ser bem objetivo nelas. Vou fazer um vídeo assim bem objetivo, não vou ficar dando muitas voltas. 51. Doenças como dengue, febre amarela e malária, há muito erradicadas dos grandes centros urbanos brasileiros, né? Podem reaparecer como aconteceu recentemente. Lembrando que essa prova aqui é de 87. Então esse recentemente aqui já faz aí uns 50 anos. Não vou tentar fazer matemáticas complexas agora, mas enfim, vocês pegaram a ideia. Recentemente em áreas urbanas de São Paulo e Rio de Janeiro. Essas doenças, a febre amarela, a dengue, elas sempre ressurgem mesmo, né? Elas são sazonais. A malária tem estado mais restrita ultimamente à região norte. Também não vou bater martelo em relação a isso, mas geralmente é mais pro lado de lá. Uma condição que propicia o reaparecimento das doenças citadas seria quem é o vetor? Bom, o que são essas doenças? A dengue é uma virose, febre amarela, virose, malária é provocada pelo Plasmodium, né, que é um protozoário. Agora, modo de transmissão dessas doenças: vetores, insetos, especificamente mosquitos. Então, dengue, mosquito, Aedes aegypti, né? Febre amarela também, no ambiente urbano, né? Claro que no ambiente silvestre tem outras espécies de mosquito também que veiculam essas doenças aqui. E a malária, o mosquito Anopheles. Então, todas elas transmitidas por picada de mosquito. Então, como seria aqui uma forma, né, uma condição que propiciaria o reaparecimento delas? A letra C falou de proliferação de criadouros de mosquitos vetores. Então, essa aqui está correta. Lembrando aí das campanhas contra a dengue, né, água limpa e parada, tapar ali os frascos, né, os recipientes com água, enfim, caixa d'água, pneu velho, tudo isso para não ter água limpa parada, que seria um criadouro de mosquitos vetores de doenças importantes como dengue, febre amarela e em outras regiões, inclusive malária. 52 também super objetiva, algas e fungos são semelhantes em muitos aspectos. Uma diferença marcante entre esses grupos, entretanto, é a ocorrência em apenas um deles de... Então a questão ela apontou que eles têm semelhanças, mas existe uma diferença, e a questão vai querer justamente trabalhar a diferença entre eles. Quem tem parede celular? Algas têm parede de celulose e fungos têm parede de quitina. Então parede celular é uma semelhança e não uma diferença. Núcleo delimitado por membranas. Ambos são eucariontes, portanto ambos têm o núcleo delimitado por membrana. Clorofila. Apenas as algas vão ter clorofila. Fungos são heterotróficos, não produzem o próprio alimento, não são produtores, né? Portanto, eles não têm clorofila, apenas as algas vão ter. Portanto, a letra C é a resposta correta. Letra D falou de gametas haploides, o que é um pouco redundante, né?
o gameta, seja ele proveniente de meiose ou de mitose, no caso daqueles organismos de ciclos de alternância de gerações, né? Mas os gametas são haploides e eles vão se fecundar um ao outro para formar ali um zigoto, este sim, diploide. Bom, aí falou de mitocôndrias, todo mundo aqui tem mitocôndrias também, portanto, letra C foi a correta. 53. O gás carbônico e o oxigênio estão envolvidos no metabolismo energético das plantas. Acerca desses gases, pode-se dizer que aqui eles estão trabalhando os processos de fotossíntese e respiração. A gente sabe que as plantas, né, elas produzem oxigênio durante o dia com a fase clara da fotossíntese, mas elas também consomem oxigênio na respiração aeróbica, né? Elas vão consumir CO2 atmosférico para a fotossíntese e vão liberar CO2 durante a respiração. Então tem essa dinâmica aqui desse metabolismo energético das plantas que está sendo trabalhado aqui. Nesse sentido, a letra B falou que o oxigênio é produzido apenas durante o dia. Sim, durante a fase clara da fotossíntese, onde a planta precisa de luz, né, para fazer ali aquela fase clara da fotossíntese, com a fotólise da água, etc. Esse processo gera oxigênio proveniente justamente da quebra da molécula de água. Então a letra B estaria correta, apenas durante o dia, quando tem luz do sol, né? E o gás carbônico ele vai ser produzido tanto durante o dia quanto durante a noite, porque a planta está respirando constantemente, ela nunca para de respirar. Então ela sempre vai estar produzindo gás carbônico. Então, oxigênio apenas durante o dia, gás carbônico dia e noite. 54. O esquema, esse aqui, representa um corte longitudinal do coração de um mamífero, ok? O sangue que deixa o ventrículo direito, esse aqui, VD, seguirá, VD, e o que deixa o ventrículo esquerdo, esse do outro lado aqui, o VE, seguirão respectivamente para... Bom, o sangue do ventrículo direito, ele vai pegar a artéria pulmonar para ir para os pulmões, para se oxigenar, né? Depois vai voltar para o coração pelo átrio esquerdo, né? Vai para o ventrículo esquerdo e vai passar para a aorta para poder ser distribuído para o corpo. Então aqui a gente pode dizer que o sangue que sai do ventrículo direito e do ventrículo esquerdo, respectivamente, vai para pulmões, o do VD, né? Do ventrículo direito vai para os pulmões e o do ventrículo esquerdo vai para a artéria aorta para poder ser distribuído para o corpo. Portanto, letra D. Questão 55. O esquema, esse aqui, representa um corte transversal do corpo de um embrião de cordado em estágio de neurula. Assinale a alternativa que indica a fase da embriogênese imediatamente anterior à neurula e a estrutura que se originará da porção embrionária apontada pela seta. Eu errei essa questão aqui e eu vou explicar para vocês agora exatamente por que eu errei. Como eu já disse antes, eu gosto de fazer isso porque tem um caráter pedagógico no erro, né? Quando a gente erra, a gente aprende com o erro. Então, para começar, vamos examinar a imagem que foi oferecida pela questão. Enfim, se eu tivesse feito isso antes, eu não teria errado a questão, né? É bom dizer. Mas, enfim, temos aqui então um embrião na fase de neurona. Nós temos aqui os folhetos embrionários, né? A gente consegue ver aqui ectoderme, endoderme, o celoma aqui, né? Que ele é originado da mesoderme, então a gente tem a mesoderme aqui. Temos aqui um arquêntero mostrando que esse embrião já passou pela gástrula, certo? Temos aqui uma notocorda e temos aqui um tubo neural ou tubo nervoso na região dorsal. Portanto, sim, esse embrião aqui é tipicamente um embrião de cordado. Repara que tem aqui o celoma sendo indicado aqui por esse traço, né? Que poderia parecer uma seta para alguém mais desatento. E tem também aqui uma seta um pouco mais escondida, indicando aqui o tubo neural, ou tubo nervoso, né? Um pouco mais escondida, mais difícil, assim, de repente uma pessoa que só olhou com a visão periférica, não prestou muita atenção, né? Claro que quem examinou com cuidado, né, viu aqui, né, o rabinho aqui da seta e viu que tinha uma seta apontando para o tubo neural. Enfim, resumo da ópera, eu não vi a seta apontando para o tubo neural. De modo que quando a questão pergunta aqui, assinale a alternativa que indica a fase da embriogênese imediatamente anterior à neurula, eu fui lá, né, ok, tem aqui a mórula, blástula, gástrula e depois neurula. Então, antes da neurula vem o que? A gástrula. E em seguida a questão prossegue, e a estrutura que se originará da porção embrionária apontada pela seta. Na minha cabeça, olhando aqui, né, com pouca atenção, eu pensei que isso aqui era uma seta indicando o celoma. Então eu pensei, ok, o que se origina a partir do celoma? O celoma origina todas as cavidades, né, do corpo, a cavidade torácica, a cavidade abdominal. Então eu pensaria que em algum órgão que está dentro, né, que está contido nessas cavidades. Obviamente a questão estava se referindo à seta que está apontando para o tubo neural. Eu vim aqui para as alternativas, vi aqui a letra C falando de gástrula e tubo digestivo. Bom, a gástrula é a que vem antes da neurula, portanto estaria correto. E o tubo digestivo estaria ali na cavidade abdominal, portanto poderia ser sim aqui um candidato a derivado do celoma. Como eu não vi nenhuma alternativa melhor, eu marquei a letra C e estava feliz da vida, até o momento que eu olhei no gabarito e vi que lá estava a letra E. E aí eu voltei aqui na questão, né, indignado. Como assim letra E? Letra E falando de gástrula, ok. Mas sistema nervoso central, né? Eu não poderia admitir que o celoma dá origem ao sistema nervoso central. Então eu tive que examinar aqui a imagem e aí que eu percebi que tinha uma seta ali, enfim, súbita, escondida, críptica, apontando para o tubo neural.
E aí eu percebi que não tinha apelação, não tinha choro, realmente eu errei a questão por desatenção. Então, moral da história, por que eu estou discutindo tudo isso? Atenção. Atenção aos recursos gráficos que a questão oferece. Tudo bem que aqui era uma imagem de péssima qualidade, de 1987, mas isso não é uma desculpa, ok? Se eu tivesse prestado atenção na imagem, eu teria visto a seta apontando ali para o tubo neural e provavelmente teria acertado a questão, porque tudo isso aqui, todas essas informações de embriologia básica, eu sei. Então foi um erro por desatenção, que é o pior tipo de erro. E para quem está perdido em embriologia básica, tem muito material bom na internet, ok? Eu vou colocar um link para esse site aqui, blog do Enem, mas apenas um aviso. Não clique no link dessa página aqui se você não tiver um adblock ativado no seu navegador. Essa página aqui sem um adblock ativado, ela é propaganda pura, é impossível navegar nela. Mas o conteúdo dela é muito bom e vale a pena, né? Se a pessoa tiver um adblock ativado. Então aqui, ó, embriologia, neurulação, desenvolvimento da mórula. Então, os blastômeros, células ali do embrião na etapa inicial, desenvolvem-se, né? Ocorre ali a blastulação, que é a formação da blástula, depois a gastrulação, que é a formação da gástrula, aí tem os folhetos, né? Ectoderme, mesoderme, endoderme. Após isso, ocorre a neurulação. E a neurulação é a transformação de uma gástrula em uma neurula, portanto, o que vem antes da neurula, a gástrula. Então, vocês devem lembrar, né, de várias questões que a gente comenta aqui, né, que o sistema nervoso é derivado da ectoderme. Tá aqui, ó. As células da ectoderme começam a se achatar formando o que chamamos de placa neural. Essa placa neural, né, eventualmente, vai formar ali o tubo neural, e o tubo neural é a estrutura embrionária que dará origem ao sistema nervoso. Questão 56. O gráfico acima, esse aqui, representa as variações nos níveis de dois importantes hormônios. Ele está falando aqui de LH, hormônio luteinizante, e progesterona, relacionados com o ciclo menstrual na espécie humana. Qual das alternativas abaixo indica fenômenos que ocorrem, respectivamente, nos momentos 1, esse aqui, esse pico de LH, e 2, que seria essa queda aqui na curva da progesterona, durante o ciclo? Bom, esse pico aqui de LH, hormônio luteinizante, bem aqui no meio do ciclo, o que está acontecendo aqui no meio do ciclo? Repara que no eixo horizontal aqui a gente tem os dias, né? Primeiro dia até o último dia do ciclo. Bem aqui no meio, por volta dos dias 12 a 14, está acontecendo a ovulação, a liberação de um ovócito secundário, que é o gameta feminino, que pode ser, né, eventualmente fertilizado por um espermatozoide. Então, aqui no evento 1, eu esperaria algo relacionado com o período de ovulação. O evento 2, bem aqui na queda, representando aqui a queda do nível de progesterona, a progesterona e o estrogênio eles estão relacionados ali com diversos processos importantes, eventos relacionados com a capacidade do útero de implantar um óvulo, né, fecundado. No caso ali já um embrião que vai se implantar para se desenvolver. Um zigoto, né? Portanto, essa queda do nível de progesterona pode indicar pra gente que esse espessamento, uma das formas que o útero pode fazer essa implantação é pelo espessamento do endométrio, né? Então, uma queda da progesterona pode indicar pra gente que esse espessamento do endométrio vai se desfazer, vai descamar, que levaria então ao sangramento que é típico ali do começo aqui do ciclo, né? Eu vou mostrar depois na imagem, que é quando ocorre ali o sangramento, a menstruação propriamente dita. Então, eu esperaria no evento 1 que houvesse a liberação do ovócito, e no evento 2, a descamação do endométrio por conta da queda do nível de progesterona, levando ali ao sangramento, à menstruação. Qual a alternativa aqui diz exatamente isso? Letra C, liberação do óvulo, eu estou falando aqui ovócito secundário, porque é o mais correto, mas enfim, e menstruação, portanto, letra C estaria correta. Bom, eu mostrei essa página aqui do manual MSD, ciclo menstrual, acho que foi no último vídeo, inclusive, só que agora eu aprendi a colocar ela com o fundo escuro, que fica bem melhor para ler, e aumentei também um pouco a letra. Bom, a menstruação é a descamação da mucosa do útero, o endométrio, acompanhada por sangramento. Aqui que é importante, o ciclo menstrual é regulado por hormônios, hormônio luteinizante, folículo estimulante, LH e FSH, produzidos pela hipófise. Eles promovem ovulação, liberação do ovócito, e estimulam os ovários a produzir estrogênio e progesterona. O estrogênio e a progesterona estimulam o útero e as mamas a se prepararem para uma possível fecundação. No caso do útero, espessando o revestimento do útero, que é o endométrio. Ou seja, esses dois hormônios, aqui se inclui, claro, a progesterona, estão atuando no espessamento do endométrio para permitir que o útero faça ali a implantação do zigoto, né, do óvulo fecundado. Portanto, a gente pode inferir que na ausência de progesterona, esse espessamento vai o quê? Vai se desfazer, vai descamar, levando ali à menstruação. Então tem aqui aquele esqueminha, né, super conveniente, super prático, né, do manual MSD. Tem aqui o ciclo completo, ciclo hormonal hipofisário, temos aqui o FSH, o LH, aqui o pico do LH, ó, bem no meio. Nessa região aqui rosadinho, o que é essa região rosada aqui do ciclo? Vamos tentar chegar lá no final. Ó, fase ovulatória, entre os dias 13 e 15, tá vendo? Fase ovulatória, liberação do ovócito, ovulação. E se a gente pegar aqui a curva da progesterona, repara que ela tem um aumento após a ovulação, né? Ela tem um pico, depois cai. Estamos aqui na fase lútea, né?
Se não houver a fecundação desse ovócito, né, os níveis de progesterona tendem a cair, rola esse espessamento do endométrio que foi feito nessa fase aqui. Vai se desfazer, vai descamar e vai sangrar, né, levando ali ao fenômeno da menstruação, onde se inicia um novo ciclo. Então, se o óvulo não for fecundado, o ovócito no caso, né, o corpo lúteo se decompõe, para de produzir progesterona e a concentração de estrogênio também diminui. As camadas superiores do revestimento se rompem e são eliminadas e ocorre menstruação, que é o início, né, o início de um novo ciclo menstrual a partir desse sangramento. Lembrando que o corpo lúteo é o que sobrou ali do folículo que liberou o ovócito, né, e ficou ali produzindo hormônios na região do ovário. Questão 57. Uma célula animal foi mergulhada em uma solução aquosa de concentração desconhecida. Duas alterações ocorridas na célula encontram-se registradas no gráfico acima, esse aqui. Aqui no eixo horizontal nós temos o tempo, né, a passagem do tempo 1, tempo 2, e no vertical nós temos valores crescentes de alguma coisa. Vamos ver aqui. Bom, nós temos aqui uma linha pontilhada indicando um aumento no volume da célula. E uma linha aqui decrescente, né, colocando aqui a diferença de concentração célula-solução. Se houve aumento do volume celular, significa que essa célula, naquele meio ali que ela estava, o meio era hipotônico a ela. A água, né, menos concentrada, o meio externo menos concentrado, a água passou para dentro da célula, que era o meio mais concentrado, e isso aumentou o volume da célula. Lembrando que por osmose, né, a água vai passar do meio menos concentrado para o mais concentrado. Como a célula era o meio mais concentrado, a água entrou por osmose e o volume celular aumentou. E aí, por diluição, ocorre ali, né, uma diminuição da diferença de concentração, né, entre o meio intracelular e extracelular. Ok. Então agora eu tinha que responder essas duas perguntas. Número 1. Qual a tonicidade relativa da solução, e não da célula, da solução, em que a célula foi mergulhada? Eu disse que a solução era hipotônica, né? Porque, afinal de contas, a água passou do meio extracelular, né, fora da célula, para dentro da célula, que era o meio mais concentrado. Portanto, a célula era hipertônica ao meio. O meio era hipotônico à célula. E 2. Qual o nome do fenômeno que explica o resultado apresentado no gráfico? Foi a passagem de água do meio extracelular para intracelular por osmose. Então a letra A fala de hipotônica e osmose, portanto a letra A está correta. 58. Super objetiva. A descoberta de sua estrutura por Crick e Watson, e também Rosalind Franklin, né, não podemos deixar de dar o crédito para ela, com todas as suas implicações biológicas, foi um dos maiores eventos científicos desse século. O número de pesquisas que essa descoberta inspirou é impressionante e causou uma explosão na bioquímica que transformou a ciência. O texto acima foi extraído do livro The Double Helix. Refere-se à descoberta da estrutura da molécula de ácido desoxirribonucleico, o famoso DNA. A Rosalind Franklin, no laboratório dela, tinha lá diversas imagens, né? Fotografias, vamos colocar assim, que eles fizeram, né? De DNA, inclusive, utilizando lá técnicas de raio-x. Enfim, eles tinham esse material lá e o Watson e Crick, meio que sorrateiramente, inclusive, se apropriaram desse material, uma história super complexa, né? Super, enfim, polêmica. E eles elucidaram a estrutura tridimensional do DNA. Enfim, é uma novela, a história super divertida, quem quiser se inteirar um pouco mais. Mas nisso o nome deles entrou pra história. O nome do processo que eu tentei lembrar ainda agora e não consegui, se não me engano, era cristalografia, mas leiam mais sobre isso. Eu vou tentar colocar algum link na descrição sobre a história. 59. Os ciclos de vida A e B ocorrem respectivamente. Vamos dar uma olhada nesses ciclos. Bom, o ciclo A você tem aqui duas fases adultas, isso aqui é super característico, tá? Adulto formando gametas, formando um embrião, que se fecundam, né, e formam um embrião, que formam uma outra fase adulta, que formam esporos. Então aqui a gente tem esporos sendo formados. Isso aqui é típico de ciclo de alternância de gerações, né? Tem duas fases adultas, né? Então, a gente pode colocar aqui que é o ciclo diplobionte, presente em plantas e alguns outros seres vivos. Lembrando que aqui os gametas vão ser formados por mitose e esses esporos vão ser formados por meiose, então meiose espórica. No ciclo B, a gente tem aqui um adulto que vai formar gametas que vão se fecundar formando um embrião que vai se desenvolver num adulto. Esse aqui é o nosso ciclo, né? O aplobionte de Ponte, se eu não estiver enganado, já tô tonto, né? Porque final de vídeo é assim mesmo. Mas acho que é o aplobionte de Ponte que é o nosso ciclo, tá? Adulto forma gametas que se fecundam formando um embrião, formando um adulto. E quando eu digo nosso ciclo, entenda todos os mamíferos e diversos outros animais. Então, em resumo, o A a gente esperaria encontrar, por exemplo, numa planta, e o B em algum animal ou mamífero, por exemplo. E aqui a letra C colocou samambaia, que é uma planta, ok, tem alternância de gerações, né? E homem, ok. O segundo ciclo, né, o B, seria o nosso ciclo, como eu falei, portanto a letra C estaria correta. Eu não vou ficar entrando em discussões muito profundas aqui, não. Só queria comentar que a letra B e D trouxeram vírus, né? E aqui a gente está falando de ciclo de vida, né? Vírus, nem sequer existe um consenso sobre se eles podem ser considerados seres vivos ou não. Então eu não acho que vírus entrariam na discussão aqui, né? Enfim. Espero do fundo do coração que ninguém tenha marcado B ou D aqui. E por fim, questão 60, os desenhos, esses aqui,
representam três células em anáfase da divisão celular, pertencentes a um organismo cujo número diploide de cromossomos é igual a 6, 2n igual a 6, diploide. As células 1, 2 e 3 encontram-se respectivamente em... Bom, então nós temos aqui as três células, todas elas estão em anáfase, ok? Repara que a primeira célula, lembra que a célula do organismo é 2n igual a 6, o número diploide são 6 cromossomos. Se você vier aqui na primeira célula e contar, ela tem 12 cromossomos, mas o que está acontecendo aqui? É que, na verdade, cada um dos cromossomos dela está duplicado. Ela tem 6 cromossomos aqui, mas eles estão duplicados. E nessa anáfase aqui está indo 3 para cada lado. Como eles estão duplicados, tecnicamente, né, estão indo 6 para cada lado, mas são 3 cromossomos apenas duplicados, com as cromátides irmãs ainda juntas, unidas uma à outra. Mas ocorreu aqui uma divisão reducional. Era uma célula 2n igual a 6, mas as células filhas vão ser n igual a 3, vão ser haploides, embora considerando que os cromossomos estejam duplicados. Mas a haploidia vai ser haploide. Já na célula 2, se vocês repararem, nós temos aqui 6 cromossomos, né? Só que nessa divisão, na anáfase, está indo 3 para cada lado. Cada uma das células filhas dessa célula aqui vai ter 3 cromossomos apenas. Isso aqui é a anáfase 2 da meiose. Aqui na 1, os pares de cromátides foram para cada lado. Houve uma divisão reducional, uma célula que era 2n igual a 6, deu origem a 2 células haploides, 3, com os cromossomos duplicados. Aqui já é a continuação. As cromátides irmãs vão se separar, vai cada uma para um lado, para uma célula filha, né? Que vai ser n igual a 3. Portanto, a anáfase 2 da meiose. Já a célula 3, se vocês contarem, lembrando que o organismo é 2n igual a 6. Aqui, se você contar, tem 12 cromossomos, né? Mas, após essa anáfase aqui, partindo aqui da lógica, né? Cada célula filha vai ter 6 cromossomos. Se uma célula se divide, duplica seus cromossomos, mas depois na divisão forma 2 células que são idênticas a ela, no caso 2n igual a 6, isso aqui é uma mitose. Portanto, resumindo, 1 parece ser uma anáfase 1 da meiose, a 2 uma anáfase 2 da meiose e a 3 uma mitose. Anáfase da mitose. Então, vindo aqui nas alternativas, temos aqui letra B, meiose 1, ok. Meiose 2, ok. E mitose, a letra B está perfeita. Então, gabarito letra B. E com isso ficamos por aqui. No próximo vídeo veremos as questões de biologia da FUVEST no ano de 1988. Até lá!